A suficiência de Cristo. Cristo é suficiente segundo a palavra de Deus. Ele é suficiente na sua vida? É realmente? O livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, é um livro que particularmente apresenta esta verdade, a suficiência de Cristo. Temos pensado, vamos continuar a pensar neste livro, ouvir a palavra de Deus que está neste livro. Vamos focar hoje no capítulo 3, do verso 5 ao verso 10. Você trouxe a palavra de Deus nas suas mãos, então ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus Cristo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Colossenses 3, 5 a 10. Antes de ler estes versos para meditação nesta noite, vamos recordar 2 versos que resumem a mensagem do livro de Colossenses. No capítulo 2, versos 9 e 10. Temos aí o resumo. Vamos ler juntos, vamos proclamar juntos, vamos ministrar uns aos outros essa porção da palavra. Colossenses 2, 9 a 10, juntos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aí está a pessoa de Jesus Cristo, plena, acima de tudo e de todos. Nós vamos ler no capítulo 13, vamos recordar antes de ler o capítulo 13 um pouco do que vem antes, para nos situarmos novamente naquilo que vamos ler nesta noite. Primeiramente, como começa o livro ou a carta, é o apóstolo Paulo que escreve, diz Colossenses 1, verso 1, o início do livro, início da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aí está o autor, um apóstolo de Cristo, apóstolo então para a igreja. E o verso 2 do capítulo 1 diz, qual é o endereço? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então a palavra de Deus na voz apostólica dirigido a eles, e nesta noite dirigido a nós, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Bragança Paulista. E no verso 3 ele já diz no início da carta, seu louvor e gratidão, porque Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verso 15 e 16 cantam a grandeza de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas, isto é, em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Veja só a pessoa de Jesus Cristo. Nele foram criadas todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, chegando já mais no nosso contexto para esta noite, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 5, mas note, recorde o que vem antes, vimos domingo passado. Como começa o capítulo 3 no verso 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Veja só a posição do crente em Jesus Cristo, do discípulo de Jesus Cristo. Já ressuscitaram com Cristo. Procurem então as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E o verso 2 diz, então mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Espero que você caminhe nessas verdades, meu irmão, minha irmã, nesta vida, e você que não caminha ainda, não é discípulo de Cristo, que Deus possa trazer você a esta condição maravilhosa. Vocês morreram,
em Cristo, ressuscitaram em Cristo. Então, diante desta verdade, diante dessa realidade primeira, é que entendemos os versos que vamos ler e focar nesta noite, começando com o verso 5, indo até o verso 10. E agora que cada coração aqui se abra para a palavra. E que a palavra de Deus abençoe a vida de cada um aqui nesta noite, no propósito eterno de Deus. Ouça a palavra. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, no qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Verso 5: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, ganância. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Vocês praticaram isso no passado, diz o verso 7. Praticaram no passado, não mais, não pertence a vocês. Verso 8: abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Vocês se despiram do velho homem, da velha pessoa, homem e mulher, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Grife, a palavra que pertence aos nossos dias. E grande parte do marketing da indústria sobrevive e se move pelas grifes. Qual é a sua grife preferida? Há todo tipo de grife, níveis e estilos. Em geral, as pessoas têm uma que apreciam, ou apreciam todas as vezes. Grife. A ênfase dos nossos dias em se produzir bem, em se apresentar bem. E mesmo quando chegamos nesses dias, quando parece que há uma exaustão disto, e então se produz roupas que parece que não são produzidas, na verdade são produzidas no estilo para parecer que não são produzidas, como por exemplo, uma calça bem rasgada. É grife, não é qualquer rasgo. Não adianta pegar uma calça velha na sua casa, passar a tesoura e sair na rua. Você não vai abafar. Não é grife, tem que ser rasgada lá no shopping. A grife. Muito dinheiro corre. Mas não é novidade isto. Quando você visita museus, por exemplo, em terras de cultura milenar, lembro-me visitando na Grécia, na Turquia, você vê milhares antes de Cristo, lá já coisas da moda, do estilo, né? Já tinham suas grifes. Nós temos um acentuar por causa da mídia, publicidade, então ligado à mídia muito intensa, este poder, e também a capacidade industrial dos nossos dias, que não se tinha no passado nesse volume. Mas enfim, aí está a questão da grife. Há algo de errado em se usar uma roupa X ou Y, a grife dessa, daquela, não necessariamente, tudo depende da atitude do coração. Não há nada de errado de se apresentar bem, mas o problema é quando se pensa que aí é que está a verdadeira e sublime apresentação das pessoas. Não é
no vestir. Aqui, o apóstolo Paulo fala da grife das grifes. Aquela que não pode faltar na sua vida. É aquela grife que pertence e deve ser achada na vida de todo discípulo de Jesus Cristo. É você um discípulo de Cristo. Você já foi resgatado em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa desta grife. O apóstolo Paulo é muito claro sobre ela. Vocês já se despiram do velho homem e ficaram nus? Não. Ele continua no verso 10 então. E se revestiram do novo homem, a nova mulher em Cristo. Vocês se despiram, tiraram aquela roupa antiga, abandonaram aquela grife do passado e colocaram uma outra. Vocês então agora, se estão em Cristo, um novo homem, nova pessoa, com a nova roupa, devem ser vistos. Aquilo que você veste como uma linguagem para quem você há de ver ou se encontrar. A roupa, além de uma função prática do abrigo, a temperatura do tempo, ela tem uma linguagem de valor. Não é verdade, como as pessoas pensam. As pessoas muitas vezes nem pensam nisto. A roupa tem toda uma linguagem. Por isso há uma roupa apropriada para cada local. E alguns não têm noção disto, obviamente. A roupa que você vai tomar um sol na praia, jamais você deve usar para vir aqui. Espero que não. E poderíamos ir mais longe, apenas de um exemplo sutil, ou melhor, muito claro. Já se despiram do velho homem e se revestiram. Você já se revestiu do novo homem, nova mulher em Cristo? Você já vestiu, já pôs, caiu bem, serviu bem, está em você? Então aí nós temos este efeito que Cristo faz na vida do ser humano. Este tirar uma roupa antiga e colocar uma roupa nova. É um efeito, mas é um efeito sobrenatural. Ele vai dizer isso muito claro nesse contexto aqui. Porque isto acontece em cima de um fato sobrenatural. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Já que vocês ressuscitaram com Cristo. Duas verdades. Este morrer, Cristo morreu na cruz, eu morri com Ele. Mas Ele ressuscita em poder e glória, eu também nasço para uma nova vida em Cristo. E aí então, minha roupa muda. Minha roupa, sim, que roupa? A roupa moral, ética, é uma implicação. Quando você lê então versos 5 a 10 do capítulo 3, a palavra de Deus fala a você de forma muito clara: vista-se com a moral em Cristo, a ética em Cristo. Você se preocupa com a grife da roupa material, física? Deixe-me dizer, ouvindo a palavra, que antes disto, uma preocupação muito maior, primeira, primordial, precisa ser achada na sua vida. Esta preocupação com a grife de Cristo, vestir-se moralmente em Cristo. O seu comportamento ético deve ser visível. Você é marcado, é identificado com a moral em Cristo. É assim que as pessoas lhe veem ou não. Vista-se com a moral em Cristo. Experimentando a nova vida em Cristo. É muito importante frisar isto. Já introduzi esse assunto, quero repetir. A moral que deve ser achada na minha vida, meu comportamento ético, não para isso, sim para aquilo, não para isso, sim para aquilo, meus valores, o que é aprovável, o que é reprovável, meus valores, aquilo que é aprovável, mas em linha ou em escala de importância, enfim, tudo isto não é
na apresentação do Evangelho, na apresentação de Cristo, dos seus apóstolos. E isto tudo, esta questão do comportamento moral, não é algo em si mesmo, e nem mesmo fruto humano. Isto é, o apóstolo Paulo não está aqui ensinando um caminho para Deus, ou ensinando que o caminho em Cristo é baseado na virtude humana, na obra humana, no poder humano, na ação humana. As pessoas pensam a religião desta forma. Aliás, a parte de Cristo, a revelação de Deus, há as religiões que tentam lidar com o vazio espiritual humano. Há diversas por aí, nós sabemos disto. Todas elas são baseadas em obras, isto é, no poder humano, aquilo que o ser humano faz. É baseada na própria pessoa. E aí surge então o que nós chamamos de legalismo. Todas elas têm suas normas, aquilo que você deve cumprir. E cumprindo, você então começa a escalar a sua caminhada, peregrinação em direção da dada salvação que eles apresentam, ou atingir um dado grau de espiritualidade, etc. Então é baseado em princípios a se cumprir. Eu faço isso, eu faço aquilo. E o ser humano, o coração humano ama isto. Porque você diz, me dê 10 princípios. E aqui está então esta religião, estão os princípios. Você abraça e você diz, pronto, cumpri todos, sou perfeito. Mera ilusão, impossibilidade humana. Não é então a moda, a grife de Cristo, o vestir-se em Cristo, a moral em Cristo, não é das obras, não vem das obras. É preciso notar que primeiro vem um morrer em Cristo e um ressuscitar em Cristo. E sem isso primeiro, não há como você se vestir da ética, da moral em Cristo. Porque não é algo que você vai cumprir para merecer Cristo, merecer Deus, e nem é fruto do seu esforço. É resultado de você ter morrido com Cristo e nascido, renascido com Cristo. Cristo um dia veio ao mundo, Deus encarnado, para fazer aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos e para nós mesmos, o reencontro com Deus, e então a esperança eterna e, portanto, a paz do coração, significado, propósito para a vida eterna. Vazios, carentes, descalibrados, culpados, Deus vem para morrer numa cruz, a morte, que então possibilita a transformação do ser humano, a resolução que o espírito humano pede. E ali então, naquela morte, o justo, em amor inexplicável, morre a morte que pertencia a mim, a você. Toda a minha culpa e dívida cai sobre ele. Ele toma o meu lugar. E o encontro com Deus exige, isto que está sendo dito aqui, exige você chegar a um acordo, entendimento com isto. Cristo morreu a minha morte, sei que sou devedor, pecador, vazio, incapaz, impotente. Eu preciso dele. Ele morreu aquilo que precisava ser morto, meu pecado, minha dívida. Vejo ali a minha pessoa, ele morreu a minha morte. Eu confesso isto, arrependido. Chega aquele momento de humildade, quebrantamento, quando finalmente eu entendo que não é por mim. E como é difícil o coração humano chegar aí. Me dê 10 princípios, 20. E eu vou mostrar para vocês como eu sou virtuoso e moral. Vou passar nesse teste. A cruz diz, você não passa nunca. O ser humano tem que cair do seu pedestal para olhar para a cruz e dizer, é a minha cruz que ele tomou. É preciso morrer com Cristo. E depois vem então renascer. A fé cristã, o evangelho não é sobre apenas um sumir, como por exemplo numa visão budista, de você então entrar no nirvana e desaparecer. Não é sobre isto. É sobre resgatar a minha pessoa que Deus criou.
Então, ao nascer para uma nova vida, no poder do Cristo ressurreto, Cristo morreu a minha morte, mas Ele é maior do que a morte e a vida, por isso Ele pode me dar esperança. Ele vence a morte, rompe com o túmulo e vive eternamente. Nele então tenho uma nova vida, ressuscito para uma vida nova com Deus, agora e para sempre. É preciso passar por essa experiência. Então agora minha vida não é mais minha, mas é dele. Eu morri com Cristo, meu ego foi crucificado, pertence a Deus a minha vida. Essa experiência sobrenatural, que não pode ser produzido pelo esforço humano, mas somente na obra de Deus. Quando finalmente eu chego à contrição e clamo pelo perdão em Cristo na cruz e entrego a minha vida, e Deus cria em mim uma nova pessoa. Então é preciso experimentar a nova vida em Cristo, se é que eu vou poder me vestir com a moral em Cristo. Vestir-me com a moral em Cristo, a ética em Cristo, é resultado do poder de Deus na cruz em Cristo por mim e da ressurreição dele por mim. E aí então como é que surge esse vestir, esse me apresentar, esse me portar? Ressuscitado com Cristo, eu vivo em relacionamento com Ele, em dependência dEle. E Ele me instrui, me ensina e me transforma à luz destas coisas. É esse relacionamento com Cristo ressurreto, Deus revelado nele, que há de produzir em mim esses valores. Esses valores que eu aprendo de Cristo, valores que são definidos em Cristo e não por uma lista de regras, mesmo porque são infinitas. A pessoa de Cristo é sempre aquela que é o meu modelo para tudo e em todas as situações, andando com Ele. Então eu me apresento sempre com a grife, o vestir-me com a moral em Cristo. Primeiro é preciso experimentar então esta nova vida. Você já experimentou? Já é verdade isto na sua vida? Porque se não for, não é uma questão de ler esses 5 versos e listar o que está aqui, achar, vou cumprir isso, é isso aqui, está pronto. Não é isto que a Bíblia está ensinando, nunca ensinou. Está falando aqui de algo que pertence àquele que já é do Senhor em Cristo. Já chegou lá, pelo poder de Deus em Cristo, não pelo seu poder. Agora, em relacionamento com Ele, Deus trabalhando estas coisas na vida da pessoa. Experimente a nova vida. Vista-se com a moral de Cristo. Você está vestido com ela? Está belo aos olhos de Deus? Afirme. Nisto é preciso, isto exige o afirmar a dupla distinção moral. É importante frisarmos isso nos dias que vivemos. Vista-se com a moral de Cristo, afirmando a dupla distinção moral. É muito claro, a partir apenas desses versos, para não falar do resto das Escrituras, que há um certo e há um errado. Há um certo e um errado. Dupla distinção. Vivemos em dias quando se diz que não é assim. Não é assim. Meu irmão, minha irmã, jovem adulto, resista a esse engodo. Entenda bem, afirme sempre ao seu coração, há um certo, há um errado. Ou eu estou refletindo o relacionamento com Cristo em minha conduta, ou eu não estou. Em tudo que você ouve por aí, jovens bombardeados pela proposta ética mundana, que tenta então tornar esse preto e branco num cinzento. Leia a palavra de Deus, deixe que ela discirna seus pensamentos e aponte o caminho. Ou você será alguém confuso, moralmente, profundamente confuso. Há um certo e um errado.
Nas últimas décadas temos passado por uma revolução cultural e de proposta, então intelectual. O impacto está sendo tremendo, tremendo. Não começou ontem, vem já de algum tempo, décadas. Trabalho devagar entre os intelectuais, primeiro, depois entre os artistas. Ainda ontem eu fui lembrado, houve uma apresentação, um tributo aos Beatles, e uma das músicas cantadas no programa era a música Imagine, de John Lennon. Aqueles 4 rapazes não são únicos responsáveis pela miséria do mundo atual, mas foram ícones de uma virada de proposta e pensamento. A arte tem um poder profundo. Um político e pensador do passado escocês disse: deixe-me escrever as músicas e pouco me importa quem façam as leis. Você vê, o Supremo corre atrás da cultura e da arte, tentando alcançar. O funk é que está ditando os valores, formando a cabeça das pessoas, por exemplo, para dizer apenas um estilo. Enfim, imagine o quê? Imaginar o quê? Aí você ouve a música. Ali a ideia é esta tensão, aquilo que eu chamo aqui de dupla distinção. Há um certo, há um errado. Isso precisa ser abolido, é o sonho, porque aí seremos um. Aí teremos a unidade. Encontraremos o caminho, e o ser humano há de se ajuntar e de dizer que os laços são benditos. Inclusive dizendo que não há nem céu nem inferno. Acabe com isso. Há uma pedradinha particular na música, na fé, na religião. Sabe esse problema todo no mundo, que as pessoas não se entendem? Precisa acabar então com esta questão de certo, errado, esses valores. Inclusive precisa acabar com a religião também, viu? Ela atrapalha. É uma pedradinha ali particular, a fé. Então Lennon era um profeta dos tempos. Ele representava a vanguarda. E nós temos aí hoje, isto em abundância, afirmado hoje, por intelectuais, pela elite, pela mídia, por homens da lei. Quando você vê, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal nosso fazendo esta lei sobre a homofobia, criminalizando a tal da homofobia, para mim uma proposta absurda, quando se usa homofobia para essa questão, enfim. Isso aí é resultado dessa nova mentalidade, porque está se dizendo essa distinção de gênero, isso tem que acabar, são tensões do que é e do que não é, o ser humano é ou não é, o ser humano é isto ou é aquilo. Não, acaba com essas distinções, essas tensões. Enfim, há muito o que se dizer em tudo isto, mas quando nós vemos as Escrituras, é muito definido, certo, errado, o que é e o que não é, quem é o ser humano, quem não é o ser humano, como o ser humano deve viver e como ele não deve viver. Discípulo de Cristo, aquele que é iluminado pela palavra, tem essas coisas de forma muito claras, ele não está no cinzento, ele sabe o que é o preto, o que é o branco. Categorias definidas. Nós sabemos que a questão ética moral não é uma formulação humana. Esta ideia comum, neste pensamento todo novo que nós temos, entende-se que valores morais, por exemplo, é uma construção no linguajar atual, uma construção do ser humano. Nós é que determinamos o que é certo e errado. E a palavra de Deus nos diz, e mesmo os pensadores pagãos da filosofia do passado pensavam, valores certo e errado, a questão da justiça, por exemplo, vem de valores transcendentes. Um exemplo rápido: alguém assassinar o seu próximo. Bem, quando que isso se tornou crime no Brasil enquanto nação constituída? 2 séculos, quem sabe? E aí? Então, antes de haver uma lei brasileira que dissesse que é crime
você matar o próximo. Tanto fazia? Não era certo nem errado antes disso? Passou a ser certo ou errado só quando, como sociedade, nos reunimos e então ali formulamos leis e dissemos: é errado assassinar. Pronto, a partir dali sim passou a ser erro. Antes disso não era. Porque não estava formulado, não estava construído. Ou assassinar o outro sempre foi errado, independente de ter uma lei humana. As Escrituras dizem que sim, são valores transcendentes. Porque cada indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus, muito antes de qualquer formulação legal humana ou código de ética, cada ser humano tem um valor inerente, sagrado, criado por Deus. Enfim, categorias definidas. É isso que a Bíblia nos chama a pensar de forma muito lúcida nosso caminho. Vista-se então com a moral de Cristo, afirmando a dupla distinção moral. Há uma tensão entre o certo e o errado, aquilo que é e não é, e precisa ser mantido porque é a verdade, é a realidade. Vista-se então na moral em Cristo, acatando os imperativos categóricos. Há alguns imperativos aqui, precisamos ouvi-los. Mas lembre-se, devo ouvi-los sempre no poder da transformação em Cristo. Vocês morreram em Cristo, já que vocês ressuscitaram em Cristo. Morreram em Cristo, ressuscitaram em Cristo. Um nascer de novo, uma nova vida eterna com Deus, uma transformação em Cristo. E aí ele descreve aqui essa transformação nesta linguagem tão figurada que já mencionamos. Quando eu morri em Cristo, Cristo morreu a minha morte, eu reconheci pela fé isto. Morri com ele ali, confessei meu pecado, minha culpa, recebi o perdão e nasci para uma nova vida. O que aconteceu ali? Algumas formas de descrever isto. O apóstolo Paulo usa aqui esta forma muito prática, esta ilustração. Vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo. Verso 10. Vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo. E ele fala ele usa aqui uma força verbal do passado, dizendo de algo que aconteceu. Fato. Quando? Ele fala do passado. A vida de vocês tem um antes e depois. Um antes de Cristo e depois de Cristo. A vida que vocês viveram antes de encontrar-se com o Evangelho. Vocês chegarem então à confissão diante da cruz, a morrer com Cristo. E antes do nascer então, vocês tinham uma vida lá. Mas vocês tiveram um encontro com Deus em Cristo. E naquele momento então surge esta dinâmica. Vocês se despiram do velho homem e revestiram-se do novo. É no poder da transformação em Cristo que nós vamos ouvir os imperativos. Será um erro tremendo, friso mais uma vez, ouvimos esses imperativos que aqui estão pensando que são algumas normas desta igreja ou da fé cristã, e que cumprindo isso estou perfeito, e aí Deus vai me aceitar em cima então do fato que eu cumpri, porque eu sou perfeito. Não. Aquilo que o apóstolo Paulo vai falar aqui agora é para aquele que já foi despido do velho homem, da velha mulher, e já foi revestido do novo, porque morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Presta bem atenção nisto. Isto é fundamental. É isso que torna o Evangelho, então, a pessoa e a obra de Cristo distinto de tudo que se chama de religião neste mundo. Vista-se da moral em Cristo. Então, acatando os imperativos categóricos. Uma vez que eu já fui revestido do novo homem em Cristo, você já foi revestido do novo homem em Cristo, da nova mulher em Cristo, vem então os imperativos resultantes, decorrentes disto. Façam morrer, verso 5. É um verbo de força imperativa.
façam morrer. No verso 8, outro imperativo, ordem, abandonem. E este verbo, a ideia desse verbo é relacionado à roupa também, no grego original antigo, a ideia do desfazer. Lá está uma roupa que ficou velha, não serve mais, e você então talvez joga fora, manda embora. Abandonem, desfaçam, verso 8, outro imperativo então. Mais um, terceiro, não mintam, verso 9, não mintam, um imperativo no negativo, com a proibição, não mintam. Mas isso tudo tem que ser resultante do fato de que eu estou em Cristo, minha vida é Cristo, como diz os versos anteriores. O fato de que eu ressuscitei com Cristo, sou uma nova pessoa em Cristo. Então, esses imperativos fazem sentido aí, nessa condição. Vista-se na moral em Cristo, acatando os imperativos categóricos que aqui estão. E aí então nós encontramos um discurso de Paulo nesse contexto sobre algumas marcas morais, éticas que devem ser achadas em nossas vidas, já que somos de Cristo. Vista-se com a moral em Cristo, norteando-se pelas referências marcantes. Algumas coisas que são marcantes. Nós temos aqui duas listas de coisas. Encontramos duas listas, ele faz uma e depois faz outras nesses poucos versos. De novo, está aqui então um resumo do código moral que eu tenho que cumprir, e eu cumprindo, Deus vai olhar para mim e dizer, agora sim, você está perfeito, tudo bem comigo. Enquanto você ficar perfeito nisso aí, é isso? Não, repito novamente, não. É uma questão de coisas que devem ser achadas na minha vida. Se eu ressuscitei com Cristo e me revesti de um novo homem, nova mulher em Cristo. E mais, não se trata aqui, o que o apóstolo Paulo cita, de um código nem mesmo exaustivo. Então é só isso? É isso aí? Não. Ele está nos dando referências marcantes, algumas coisas pontuais, oportunas, mas há muito mais. E na semana que vem, inclusive, vamos ver coisas positivas. Aqui nós encontramos negativas. Não é exaustivo, vamos encontrar nas Escrituras muitas outras coisas, e mesmo tomando tudo que a Bíblia diz, ainda não é exaustivo na nossa vida tantas coisas. E tudo que nós fazemos tem uma implicação ética, moral. Tudo que nós fazemos tem uma implicação moral e ética. Ou é conforme a vontade de Deus, ou não é conforme a vontade de Deus. Ou é o certo, ou é errado. Não há um neutro. Nada é neutro. Ou eu estou fazendo para a glória de Deus, ou estou fazendo contrário à vontade de Deus. Ou eu estou dentro do princípio, do propósito para o qual o ser humano foi criado, ou estou violando isto. Então há muita coisa. O que nós temos aqui são referências marcantes, oportunas. Norteie-se por essas referências marcantes, e a partir delas então viva todo o resto. Ele fala aqui de algumas coisas, motivado principalmente pela vida pregressa dos recipientes, isto é, a vida pregressa dos crentes em Colossos, da igreja em Colossos. Ele diz isto: as quais vocês praticaram. Ele está focado na cultura em que eles viveram. E eles estavam pactuados com aquela cultura, aqueles valores, aquele jeito de viver. Até que encontraram o Evangelho, a obra de Cristo, o poder de Cristo, e morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo. Até então, vocês, diz Paulo, vocês praticavam isso. Era parte da vida de vocês. E na cultura aí, continua sendo parte dela, mas não de vocês. Então, o que ele foca aqui são coisas que eram marcantes naquela cultura, mas quando nós lemos, nós vemos que são universais, são verdades relevantes para nós hoje, aqui vivendo cercados pela nossa cultura e valores. Referências marcantes. Ele começa primeiro com uma lista de algumas coisas
todas relacionadas de alguma forma com a questão sexual. Ele fala sobre a imoralidade sexual. A palavra no original é uma palavra que nós temos usado no português, transliterado para algum uso também. A palavra aqui é porneia. No derivado temos a pornografia. A imoralidade sexual. Esta palavra denotava qualquer atividade fora do propósito de Deus para o sexo. Deus nos criou sexuais. É criação de Deus. Há um pensamento pagão que adentrou o cristianismo, que a sexualidade é ruim e precisa ser sublimada, eliminada de alguma forma. Deus criou homem e mulher. Mas, como tudo mais, Deus criou o ser humano, as suas práticas, todas as áreas, inclusive sexual, de uma forma a ser usada que edifique a criação dele. E quando a prática sexual sai fora do plano de Deus, o ser humano pisoteia a criação de Deus. Aí o ser humano entra numa corrida que ele pensa que está abafando, e o diabo sapateia na vida dele de forma destrutiva, e às vezes ele vira até um palhaço. Nós tivemos talvez o nosso jogador mor nesse dia exposto, deitado numa cama dando chutinho com o pé no ar no peito da mulher. Ridículo. Isso é a beleza dos nossos dias. Mas aí você diria, isso acontece às vezes entre pessoas no casamento, sim, lamentavelmente. Mas quando acontece no casamento, nós apontamos para o casamento e dizemos o que, olha, como casados vocês não podem fazer isso. Porque o casamento é dignidade, é respeito, é amor. Agora, quando um tem dinheiro, compra o outro para usar como ele quer, ir aos tabefes é apenas um grau a mais. Não a menos, nem contrário. Enfim, a sexualidade, o ser humano então, nesta ideia de construção, nós podemos fazer nossos valores, é o que nós quisermos, meu irmão, isso arrebenta o ser humano, arrebenta toda a questão ética e moral, porque a questão de sexualidade é básica na humanidade. Deus cria o ser humano e cria homem e mulher, e a primeira instituição chama-se matrimônio. Deus estabelece, é fundamental. De onde que eu venho, de onde você vem, de um relacionamento entre um homem e uma mulher, é fundamental na formação da humanidade. Sim, o sexo é belo, Deus criou, o sexo tem um lado de prazer, tem, mas como tudo mais na minha vida, se não for canalizado para a forma construtiva que glorifica a Deus, ao invés de abençoar a minha vida ser uma experiência positiva, acabará sendo destrutivo para mim e para o outro. Fora do matrimônio há uma leviandade, há uma brincadeira, sempre há. Estamos morando juntos, estão brincando, um com o outro. Não puderam olhar no olho um do outro e de forma séria estabelecer o relacionamento. Meu irmão, minha irmã, a minha vida, a minha pessoa, meu corpo e o seu foram criados por Deus e dado a Deus. Eu e você não temos o direito de fazer diferente. Se fizermos, pagaremos um preço. E mais, toda vez que eu entro pelo caminho contrário à vontade de Deus, em qualquer área, não é verdade, conforme dizem, que afeta somente a mim. Todo erro, por vontade de Deus, é uma bombinha que explode, às vezes uma bomba muito grande que explode e afeta pessoas à nossa volta. Não há essa individualidade. O que eu faço a minha vida é um problema meu. Não é verdade. Moralidade sexual. Qualquer coisa, atividade nesta área, fora do princípio de Deus, que é o matrimônio. E aí vem decorrente outras questões relacionadas, impureza.
Tem a ver com a intenção sexual errada. A paixão, que é o domínio, é o domínio de sentimentos errados, esse domínio. Meu irmão, minha irmã, Deus nos criou como seres de paixão, nós temos paixão. Mas a paixão que Deus nos deu, uma experiência maravilhosa, nos torna ricos como pessoas, seres existentes, sentindo a vida. Isso precisa ser disciplinado em Cristo, porque se correr solto é um desastre. E o homem e a mulher que não controla as suas paixões haverá de encontrar ainda um desastre muito difícil. Se eu deixar solta minhas paixões correrem soltas em qualquer área, não é só sexual. Imagina o que eu vou fazer com você. É preciso, então, domínio. E ele diz, não pode haver essa paixão solta. Os desejos maus, a atração geral pelo que é condenável, aquilo que é uma atração pelo leviano, irresponsabilidade para com o próximo e para comigo, em busca do meu próprio prazer, imediatista, inconsequente. Enfim, referências marcantes na área sexual. Muito oportuno para os irmãos em Colossos, 2000 anos atrás, lá na Ásia Menor, hoje Turquia. E muito atualizado para os nossos dias, não é verdade? Não creia, jovem, naquilo que a música diz, o que o filme diz, aquilo que estão falando sobre sexo, não creia, tem consequências. Norteando-se pelas referências marcantes, eu me visto, então, estou me vestindo do novo homem, nova mulher em Cristo. Mas não somente na parte sexual, ele vai falar da questão material. Questão material. Lá em Colossos era um problema, ele não mudou. É um problema em todo o coração humano. Hoje, na nossa cultura materialista, e como é fácil nós também embarcarmos nisto, sermos marcados pelo materialismo. Ele diz para eles também abandonarem o quê? A ganância, e ele acrescenta, que é a idolatria. A ganância, que é a idolatria. Ganância. A questão, desejo de mais e mais, como se o material fosse o meu Deus, me consome, me domina. Este não é um problema de quem tem muito, de quem tem pouco. Esse raciocínio, geralmente quando se lê isso, logo as pessoas tentam fazer isso, meu irmão. O materialismo, então a ganância domina. Eu já vi pessoas com muito pouco e tremendamente gananciosas, marcadas pela avareza, pelo apego material. Jesus uma vez falou algo assim, que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito, aplicando inclusive a contribuição para o reino de Deus, contribuição financeira. Você ouviu? O que é fiel no pouco é fiel no muito. A verdade é que se eu não vencer a ganância quando eu tenho pouco, a avareza quando eu tenho pouco, o domínio do material na minha vida tenho pouco, se Deus não for o centro da minha vida quando eu tenho pouco, não será quando eu tiver muito, se eu tiver. A coisa é a mesma. Todos nós vivemos com isso. E ele acrescenta essa questão, a ganância que é idolatria. É quando o material toma o lugar de Deus na minha vida. Mas eu creio em Deus, sou até membro da igreja, quem sabe? Professo a Cristo. Mas Deus, Cristo está aí para dar uma mão. Quem está no centro? A minha avareza, a minha ganância, diz muito bem, o centro é do material. Deus, eu creio muito, oro todos os dias, para dar uma força. Ele é coadjuvante e não o centro. O coração humano faz o truque rapidamente. Todo cuidado é necessário. Deixa eu apenas ler para vocês rapidamente um texto lá do Velho Testamento. O povo de Israel, você já ouviu falar, esteve escravo no Egito, sofreram ali no Império do Egito, foram explorados, clamaram por libertação. Deus levantou um líder, Moisés, para tirá-los.
tirá-los e levar a uma terra que Deus daria a eles para se constituírem como povo, a terra prometida. E acontece a libertação, eles saem, conhecemos o Êxodo. E então o povo está agora caminhando para a terra prometida, marchando, e deveriam então se constituir como povo. E Deus passa uma série de instruções através de Moisés para aquele povo que vai então se organizar agora geograficamente. E o que é que Deus diz? Muitas coisas, está no livro de Deuteronômio, no Velho Testamento. Mas deixe-me ler apenas alguns versos entre as coisas que Deus diz. Preste atenção, Deus falando ao povo através de Moisés. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morando, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. E como eu e você precisamos ouvir essa advertência. O coração humano é avarento, é apegado, é materialista, é uma idolatria a vencer. Então, referências marcantes na área do material. E aí ele vai a uma série de referências de comportamento interpessoal, atitudes interpessoais, no meu relacionar com você. E no contexto, seguindo os versos seguintes, há uma preocupação aqui em particular, inclusive dentro da igreja, com estas questões. A igreja deve ser firmada numa comunhão, num relacionar muito saudável. A família, o casamento em Cristo, precisa ser marcado por isto. E aí então ele vai a alguns negativos, referências marcantes, coisas que não devem ser achadas no homem e na mulher que se revestiu de Cristo, que está sendo movido como aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo uma nova vida. Ele fala sobre o que não deve ser achado: a ira no relacionamento. O que é isto? Este ódio, esta agressividade contra o outro. A ira não pode ser achada nos relacionamentos em Cristo. Indignação. O que é indignação? É a explosão da ira. A ira já é um tipo de reação forte, mas a indignação se refere, entende-se ainda, quando a ira explode mesmo. Lá na sua casa tem explodido a ira. Que Deus o liberte. Um novo homem, uma nova mulher, um novo casamento em Cristo. Dentro da igreja a mesma forma. E onde você for, na quarta-feira nós pensamos em mais um Provérbios, no livro de Provérbios, como temos pensado, e falamos sobre a questão da honra de encerrar contendas. Se você não esteve aqui, pode ouvir a gravação. Precisamos nos vestir da moral, da ética em Cristo, sem indignação, sem a maldade, diz ele. A intenção e a ação destrutiva na comunhão e relacionamento. É isto que é a maldade aqui, esse é o sentido da palavra. Essa intenção e ação destrutiva da comunhão. Pessoas que se especializam em destruir os relacionamentos, perturbar os relacionamentos em Cristo. E ele fala da maledicência. Seria a mesma coisa da maldade? Não, há uma diferença. É o maldizer, é o prejudicar pela palavra, é o difamar. Aquilo que Tiago fala sobre o cuidado com a língua. E ele fala também sobre a linguagem indecente no falar, a fala moral, abusiva, o palavrão. Nos nossos dias, palavrão toma o lugar do ponto, da vírgula, da interjeição. Linguagem indecente.
Por que palavrão é palavrão? Porque ele representa, ele expressa o quê? Algo indigno, reprovável. E é impressionante. Pais estão ensinando as crianças nos nossos dias a linguagem decente. Mas não é só o palavrão, uma porção de muitas coisas, tipos de piada, outros comentários. Mas também não é só o imoral, é o abusivo também. A linguagem decente é a linguagem que é um abuso do outro, a forma de se colocar. E finalmente ele diz o quê? Não mintam uns aos outros. Oh, meu irmão, minha irmã, que Deus nos torne verdadeiros. Isaías 700 a.C., quando Deus teve um encontro com ele, então, no templo, naquela grande visão, e Isaías foi purificado, ele disse: ai de mim, que tenho os lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Essa é a nossa situação. Nós vivemos no meio de um povo mentiroso. Mentiroso, autoridades mentem. Armam. As pessoas à nossa volta mentem. Não mintam uns aos outros. Não minta ao seu pai. Não minta à sua mãe. Não minta aos seus filhos. Não minta ao seu cônjuge. Não minta à sua igreja. Não minta aos seus colegas de trabalho. Não mintam uns aos outros. A falsidade da palavra. Novo homem em Cristo. A quem a palavra se dirige nesta noite aqui? A um coração que morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo. Despiu-se do velho homem e velha mulher, revestiu-se do novo homem e nova mulher. Que Deus possa levá-lo a crescer nessa grife. E que você possa ser cada dia mais belo em Cristo. E todos digam: esse passou pelo shopping center de Deus. Esse foi comprar na palavra a sua roupa. Há um cântico antigo, breve, temos cantado no conselho: que a beleza de Cristo se veja em mim. Todo o meu ser se refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Você vai ser uma vida mais gostosa com você mesmo. A sua casa vai ser mais gostosa. E a igreja vai ser mais maravilhosa. E este mundo vai receber um pouco de luz. Mas talvez você diga: eu ainda não morri, não ressuscitei em Cristo. Essa é a noite para você responder à graça de Deus. Ele se deu por você na cruz e oferece o perdão gracioso. Se você cair em si, quebrantado, reconhecendo a sua carência e necessidade, e clamar pela fé e entregar a sua vida, você vai experimentar esse poder de Deus e você vai se despir deste homem, dessa vestimenta podre e corrompida, e vai ser revestido de um novo homem belo em Cristo. Que noite gloriosa esta diante da palavra. Vamos orar por um instante onde você está.